Olá, tudo bem? Eu me chamo Emerson, eu sou estudante de letras pela Universidade de Letras, Linguística e Artes, a Universidade Estadual da Paraíba, e hoje eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês acerca de um artigo que eu usarei como base para o meu projeto de pesquisa na disciplina de pesquisa aplicada em linguagens, né? É a disciplina que é ministrada pela professora doutora Marcela, e eu vou usar como exemplo um artigo escrito por Carlos da Silva Cardoso, que tem por tema Evangélicos e Política no Brasil, uma análise do discurso político e religioso de Jair Messias Bolsonaro, né? É um artigo que foi publicado como um trabalho de conclusão de curso, né? E esse autor aqui, o Carlos da Silva Cardoso, ele buscou trazer uma análise do discurso a partir das falas do presidente Jair Messias Bolsonaro na campanha política de 2018, né? Então ele vai trazer aí uma fonte histórica sobre todas as falas do então candidato à presidência, né, Jair Messias Bolsonaro, e ele começa trazendo uma análise histórica de como se iniciou essa trajetória política de Bolsonaro até a sua eleição e o seu mandato presidencial, que durou entre 2018 até o ano de 2022. Para que a gente consiga entender melhor os pontos abordados aqui no artigo que eu vou apresentar a vocês, a gente precisa entender um pouco da história religiosa mundial, né? Um pouco da história do cristianismo no mundo. A gente sabe que existia uma promessa sobre um Messias, um Salvador que viria para libertar o povo que estava vivendo em escravidão, o povo que estava vivendo em opressão, e o período bíblico dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, dos juízes, eles já vinham nessa expectativa desse tão sonhado Salvador, né? Um Salvador que ele é citado pela primeira vez lá no Gênesis, lá no começo de tudo, né? Quando a Eva e o Adão eles comem lá do fruto proibido, enganados pela serpente, e lá no Gênesis já existe uma promessa sobre esse Messias, né? Que ele diz que da semente da mulher que foi enganada, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e libertaria o povo da opressão e do poder do pecado. Então o autor ele começa a trazer uma analogia entre o Messias bíblico e o Jair Messias Bolsonaro, né? Ele vai dizer que em 2016 o Bolsonaro ele vai lá e é submerso pelo Rio Jordão. Ele foi batizado no Jordão e ele foi levado pelo não por acaso a ser batizado no Jordão, mas isso aí, segundo o autor, foi intencional, porque ele precisava se apresentar a uma determinada classe da sociedade, a um determinado segmento da sociedade, como alguém que seria um salvador. E que salvador era esse, né? O próprio Messias, ele se intitula como o Messias, que daí vem seu nome Jair Messias Bolsonaro, e ele vai lá, é batizado no Jordão por um pastor que já tinha concorrido às eleições presidenciais no pleito de 2014, o pastor Everaldo Dias, que leva Bolsonaro ao Jordão e o batiza como apresentação à classe evangélica, à classe conservadora, por assim dizer, desse novo Messias que possivelmente viria a salvar a população brasileira da opressão da esquerda, da opressão adotada pela esquerda, a suposta opressão adotada pela esquerda ao povo brasileiro, né? Então o Bolsonaro ele se batiza lá em 2016 e a partir daí começa a sua
projeção na política brasileira como candidato a presidente, porque ele já era deputado estadual, já tinha sido vereador, deputado estadual e agora tinha sido deputado federal. E como presidente ele começa a se apresentar com um discurso diferente. Porque, segundo o autor, o Bolsonaro ele se apropria desse discurso conservador, desse discurso evangélico, para angariar voto e sequestrar, ele usa essa palavra aí, sequestrar o voto do povo evangélico. E Bolsonaro ele começa a fazer, segundo o autor do artigo, algumas alianças com pessoas que eram influentes no meio evangélico, no meio conservador, né? E lá na frente ele vai falar o seguinte, uma coisa bem interessante, que ele vai dizer que o movimento conservador ele já existia na política brasileira muito antes dos evangélicos se situarem como políticos, né? Porque, segundo ele, a partir de 1980 é que a igreja evangélica começa a ganhar popularidade, a ganhar notoriedade no meio político no Brasil. Então o autor vai dizer que esse conservadorismo não é algo que foi criado pelos evangélicos, não é algo que foi criado pelo próprio Jair Messias Bolsonaro. E sim, já existia no Brasil esse movimento conservador, mas que os evangélicos eles viram aí uma oportunidade de surfar nessa onda, de entrar por esse caminho. Então o autor ele propõe o quê? Vamos analisar, fazer análise do discurso do que Bolsonaro fala, quais são as intenções por trás desse discurso e quais são os efeitos causados pelo discurso de Jair Messias Bolsonaro. E ele vai trazer uma fonte histórica da Igreja Evangélica no Brasil, né? As três ondas citadas por Paul Freestone, que são as três ondas evangélicas no Brasil, que começam em 1910, com a Igreja Congregacional Cristã, vem em 1911 com a Igreja Assembleia de Deus, e por último as igrejas neopentecostais que aparecem ali a partir de 1940. Mas ele vai citar justamente que a igreja evangélica no Brasil, denominada por Assembleia de Deus, é a igreja que permanece ali no pseudo-poder, que permanece no domínio religioso do país, porque foi a igreja que cresceu de maneira exponencial, de maneira muito rápida no Brasil e ganhou muita notoriedade, né? E Bolsonaro, segundo o autor, intencionalmente, ele começa a se aliar com a comunidade evangélica, em especial o pastor Silas Malafaia e o pastor Edir Macedo. Silas Malafaia é o pastor presidente da ADVEG, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e o pastor Edir Macedo é o pastor presidente e dono das Igrejas Universais do Reino de Deus e também dono da Rede Record. E segundo ele, quando Bolsonaro ele procura este apoio, quando procura esses dois pastores que são influentes, né, no meio evangélico, Bolsonaro mais uma vez ele usa a palavra que ele tinha a intenção de sequestrar o voto e o apoio evangélico no Brasil. Então o autor ele começa trazendo ali uma fonte histórica bem interessante sobre o movimento político de Jair Messias Bolsonaro, né? E ele começa falando sobre essa posição política de Bolsonaro a fim de angariar votos no meio evangélico. É tanto que um dos acordos que ele faz com essa comunidade conhecida como conservadora é que colocaria lá no Supremo Tribunal Federal um ministro tremendamente evangélico. Essa palavra ele usa, um ministro terrivelmente evangélico. E este foi um dos acordos que Bolsonaro fez para que conseguisse o apoio evangélico aí para as eleições de 2018, a presidência da República. E ele consegue com seu discurso, porque ele vem com um discurso de moral, ele vem com um discurso que defende a família tradicional, ele vem com um discurso que é anti-aborto, anti a legalização das drogas, ele vem com um discurso que a comunidade evangélica gosta de ouvir, e ele consegue aí ter êxito, né, na sua conquista, e ele consegue muito apoio da igreja evangélica no Brasil. A gente, na época, percebeu que a igreja, existia uma movimentação, principalmente da igreja evangélica, mas não só da igreja evangélica, também das classes conservadoras do Brasil, para que Bolsonaro fosse eleito, porque talvez, na cabeça de alguns, o Bolsonaro era aquele Messias esperado, que viria nos salvar,
das influências negativas da esquerda, que viria nos salvar daquilo que ele acreditava ser ruim para a sociedade, né? Então o autor ele vai falar muito sobre isso aí. Ele usa a metodologia que o autor ele trata, né? Ele diz que vai usar o uso do método qualitativo, porque ele diz que envolve a análise de diversas alegações de conhecimento, estratégia de investigação, e é justamente isso que ele quer investigar os sentidos, ele quer investigar as falas, ele quer investigar o posicionamento, né? Mas eu, particularmente, a minha opinião, eu achei que o autor acabou se perdendo um pouco, né, durante a construção do seu artigo, porque ele foge um pouco da proposta, né? Que a proposta inicial dele é analisar essa apropriação do discurso religioso do político Jair Messias Bolsonaro, mas ele acaba até sendo uma crítica à comunidade evangélica. Eu acho que ele se perde um pouquinho nisso aí, porque ele acaba fugindo um pouquinho do que ele propõe lá no começo. Ele fala sim sobre alguns argumentos, sobre alguns discursos do Bolsonaro. Daqui a pouco a gente fala sobre eles, mas eu acho que ele foge do tema em si do seu artigo, do objetivo principal do seu artigo, né? Que ele vai fugir disso aí. Então quer usar essa metodologia qualitativa, né, para fazer essa investigação, e logo depois aqui, para a gente encurtar o tempo, que o tempo é bem corrido, ele começa a usa como exemplo uma frase de uma entrevista do Bolsonaro, que aqui é outra crítica que eu também faria ao autor, né? Porque a gente sabe que o analista do discurso, ele se mantém neutro. Aí eu achei que faltou neutralidade do autor aqui. Ele expôs muito sua própria opinião. Aquela neutralidade esperada pelo analista do discurso, ele meio que deixou a desejar nisso aqui. E ele vai dizer o seguinte, e aqui um fragmento do texto dele que ele usa, que é a única hora que ele analisa a fala do Bolsonaro, que ele vai usar essa parte dita por Bolsonaro em uma entrevista para a jornalista Mariana Godoy, que Bolsonaro se define dessa forma: eu sou cristão, continuo sendo católico, a minha esposa é evangélica, por coincidência, meu nome é Messias também. Bem, vou aproveitar a oportunidade para dizer publicamente que acredito em Deus. O Estado é laico e tenho dito que 90% da população brasileira é judaico-cristã e outros 5% é dessas religiões como essas daí. Que aí ele se refere às religiões de matrizes africanas, né? Ele diz, e que tem que respeitar. E o restante, 3 ou 4%, são ateus, sem problema nenhum. O que nós não podemos admitir é que uma religião, ele vai dizer aqui, que uma religião venha para cá no nosso meio querendo impor sua vontade pela força, né? Então o autor ele vai trazer aqui esse fragmento que eu achei muito interessante. O Carlos da Silva Cardoso, ele traz esse fragmento dessa entrevista, mas como eu falei, ele coloca a sua própria opinião quando ele diz assim, que o Bolsonaro, ele escolheu a jornalista Mariana Godoy porque talvez ela não tinha uma posição tão crítica a ele e ele fugia dos jornalistas críticos. Mas ele é bem interessante quando ele traz essa fala de Bolsonaro, fala muito sobre essa apropriação do discurso religioso para angariar votos, quando ele despreza um pouco as religiões de matrizes africanas e começa a colocar o cristianismo e a religiosidade lá em cima. E no final dessa entrevista ele diz um fato interessante, ele diz assim, que irá governar para uma maioria conservadora, para uma maioria cristã. E é bem interessante esse ponto, porque o autor foi muito feliz quando ele traz essa como é que eu posso dizer, esse trecho dessa reportagem para isso, né? E o Bolsonaro, ele usava ali vários termos durante seus discursos religiosos, tanto em eventos políticos, como em igrejas, como em congressos, lá na Marcha para Jesus. Ele sempre começava com aquele termo bem conhecido, aquele jargão bem conhecido, que é retirado de um texto bíblico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, o que é que acontece? Quando a gente pega esse trecho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, trazido lá da fonte bíblica,
a gente vai entender que quando Jesus, o Messias, lá do Gênesis, ele se apresenta com esse termo, ele apresenta a seguinte frase: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando dele mesmo. Ele está dizendo, essa verdade que eu preciso que vocês conheçam, sou eu mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Bolsonaro, ele se apropria dessa fala religiosa de Jesus, do Cristo, do Messias verdadeiro, e ele diz assim, e conhecereis a verdade. Ou seja, ele se coloca no lugar dessa verdade, né? Então, assim, para encerrar, eu acredito que esse artigo, sim, vai muito me ajudar na minha pesquisa de TCC, que eu esqueci lá de dizer lá no começo da apresentação em si, que eu pretendo justamente fazer essa análise do discurso da bancada conservadora, como eles se colocam mediante algumas pautas sociais, e esse artigo, sim, ele vai me dar essa liberdade, ele vai me ajudar a me orientar de uma maneira melhor para meu trabalho de conclusão de curso TCC. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.